Muito bem, pessoal, terça-feira, 19 de setembro, 7 horas da manhã em ponto, estamos começando o Desperta ICL de hoje. Tudo bem com vocês? Muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito obrigado a todo mundo que já está no nosso chat. Nosso chat já está bombando, aliás, se você não nos acompanha lá pelo YouTube, por gentileza, né? Tem muita gente que nos acompanha em outras redes sociais, este programa está ao vivo, como eu falo todos os dias aqui em várias redes sociais, estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos também no Instagram, mas obviamente a nossa conversa mais íntima, digamos assim, acontece lá no YouTube. Então, por gentileza, se você quiser, vá até o YouTube, deixe o seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal e participe da nossa conversa no chat. Nosso chat muito informativo, muito civilizado. Eu não consigo ler as mensagens do chat aqui, tá, gente? Porque a nossa dinâmica do programa é um pouco mais rápida, né? No ICL Notícias primeira edição e segunda edição, sempre o pessoal consegue parar para ler as mensagens de vocês, mas não dá pra gente fazer isso aqui no Desperta, porque o programa é muito rápido, muito corrido, a gente tem muita notícia para dar para vocês todas as manhãs. Tudo certo por aí? Vai deixando sua mensagem, sejam civilizados, né? O nosso chat é sempre muito civilizado, né? Sempre conversas muito legais. Muito obrigado também a quem nos acompanha pela TVT. Estamos ao vivo na TV e no rádio, TVT em São Paulo e Grande São Paulo, nos canais abertos, então para quem quer nos acompanhar, para quem quiser nos acompanhar também pela televisão e pelo rádio, pode nos acompanhar em São Paulo e na Bahia, São Paulo pela TVT, na Bahia pela TV Quirimurê e também pelo bom e velho radinho, quem estiver indo para o trabalho, voltando do trabalho, levando a rapaziada na escola, quem estiver trabalhando, quem estiver no carro, pode nos ouvir também pela Rádio Brasil Atual, sinal aberto para vocês poderem acompanhar este programa, eventualmente para quem tem uma limitação de uso de internet, por conta do preço da internet no Brasil, que ainda é muito caro, né? Você pode nos acompanhar pelo rádio para não gastar aí a sua preciosa internet, as suas preciosas conexões, tá bom? Ó, final do programa eu vou dar um recado importante para todo mundo aqui, então fiquem ligados. E antes de mais nada, quem puder, 2 recados importantes, um que eu já dei ontem, inclusive. Quem puder, compartilhe este programa, nós estamos com uma audiência muito boa, uma audiência crescente, estamos batendo aí todos os dias 16, 17 mil pessoas vendo este programa ao vivo apenas na internet, sem contar as pessoas que vêm na televisão e também no rádio, é uma das maiores audiências da internet brasileira neste horário. Se não estou errado, talvez seja a maior audiência do YouTube de canais noticiosos nesse horário, mas assim, ó, de longe, né? De longe, não se compara com o que tá rolando por aí. Então eu fico muito agradecido, obrigado para todo mundo. E a notícia de ontem que eu vou dar de novo hoje. Lembrem-se, vacinem-se. Ontem a gente deu aqui o aumento de casos de Covid e também o índice de vacinados no Brasil, que está muito abaixo do índice histórico. A gente teve problemas aí nos últimos anos, não sei exatamente o que aconteceu, né? Vocês sabem o que aconteceu nos últimos anos? Nos últimos 4 anos, o que aconteceu nos últimos 4 anos? Não sei exatamente, né? O fato é que o número de pessoas vacinadas caiu muito, a confiança nas vacinas caiu muito, então, por gentileza, levem seus filhos para vacinar e também vacinem-se contra a Covid. O índice de vacinação da vacina bivalente, né, contra a Covid está baixíssimo, principalmente entre os jovens, então pegue aí os seus adolescentes, né, e leve para o posto de saúde. A vacina é de graça e é rápido de fazer, tá bom, gente? Ó, vamos lá, que tem muita coisa no programa hoje. Vamos começar rapidamente com o clima. O Rio Grande do Sul tem riscos de temporais com rajadas de vento e granizo nesta terça-feira, então fique de olho se você mora no Rio Grande do Sul, proteja-se. Quem puder, guarda o carro também na garagem, né? Porque muitas vezes quando chove granizo, se as pedras são muito grandes, acaba estragando o carro. Já vimos isso acontecer várias vezes, então guardem seus carros na garagem, protejam-se. Quem puder, quem morar em área de risco hoje, fica de olho e evite sair na rua com o carro também, porque a gente vê que muitas vezes as pessoas saem de carro, tentam salvar os carros, compreensivelmente, muitas vezes é o maior bem mais precioso, né? O capital mais precioso que a pessoa tem, depende do carro para sobreviver, e muitas tragédias acontecem porque pessoas ficam presas no carro ou tentam passar em lugares que não pode, tá, gente? Então, se você estiver no seu carro, a rua estiver alagada, não tente a sorte, porque você nunca sabe se não tem um buraco ali. Às vezes é uma rua que você conhece, mas tem um buraco que apareceu por causa da enxurrada, né? Muitos carros são engolidos, inclusive, pelos buracos. Então, não tente a sorte, não tente passar em locais alagados,
protejam-se, proteja a sua família, proteja os animais também, para quem mora em regiões rurais, que pode ter algum risco de temporais com rajadas de vento e granizo nesta terça-feira no Rio Grande do Sul, informação do Instituto Nacional de Meteorologia. Aliás, ontem no Rio Grande do Sul teve isso aqui, né? Isso aqui foi um vídeo que eu fiz, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, tá dando para ver, ô Jimmy? Deixa eu tentar colocar isso aqui, ó. Isso aqui foi ontem, ó, no Rio Grande do Sul. Granizo, né? Umas bolinhas que não eram muito grandes, mas com bastante intensidade. Isso aqui foi mais ou menos para o final da tarde em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Esse vídeo foi feito por mim. Tava um calor no final de semana absurdo. Sexta-feira tava 5 graus. Sábado e domingo tava tipo 30 graus. Parecia um dia de verão. Estamos no inverno ainda, para lembrar, né? Não é nada comum. Eu vi, inclusive, pessoas falando, não, mas é comum de vez em quando dar esses dias no inverno. Não é não. Desse jeito, nessa época do ano, não é nada comum, principalmente no sul do Brasil. Em maio costuma fazer algum calor, tinha uma tradição disso, agora já não sei mais se tem, se vai ter, se no ano que vem vai ser igual, se não vai ser igual. Mas ontem choveu granizo, até granizo pesado em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Para quem está nos acompanhando por vídeo, estou mostrando aqui, né? Fui lá no quintal lá fazer até um vídeo, olha só, dá uma olhada aí, ó. Né? E pode machucar, né? Se você está na rua, então fica de olho porque a previsão é que hoje possa ter de novo esse tipo de acontecimento pelo estado. Uma matéria do G1, para quem quiser acompanhar ainda como estão as buscas, né? Tem muita gente desaparecida ainda por conta das chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul alguns dias atrás. 2 semanas após a passagem do ciclone, busca por desaparecidos angustia famílias no Rio Grande do Sul. Nos mandam procurar por urubus. Essa é a frase que foi escolhida pelo G1 para ilustrar a manchete dessa matéria. Obviamente, né, para você olhar para o céu para ver mais ou menos onde os animais estão circulando. Ainda há 10 pessoas desaparecidas no estado. Força-tarefa com equipes policiais, bombeiros e agentes da Defesa Civil trabalham nas cidades afetadas. Por isso que a gente está divulgando todos os dias aqui as possibilidades de chuva, de ventos, de tempestades e de granizo. Por quê? Né, algumas pessoas falaram ontem, até quando eu postei essa imagem do granizo, gente, mas é normal, depois que tem um dia muito quente, se chove, é normal ter granizo, é assim que se forma o granizo. Gente, eu sei disso, tá bom? É só dar um Google para saber disso. A gente está fazendo esses alertas por quê? Porque tem ainda muita gente fora de casa, tem ainda muita gente que acabou de voltar para casa, que mora em áreas de risco, então é importante avisar as pessoas se a chuva volta. Não estamos em um momento de normalidade, então a gente vai monitorar o tempo aqui para avisar as pessoas, porque eventualmente isso vai prejudicar as pessoas que já estão prejudicadas, tá bom? Por isso que a gente está fazendo esses alertas todos os dias aqui. Fazendo a correlação entre as coisas, outra matéria do G1 importante para vocês terem uma ideia de como as coisas andam, eu já tinha visto isso uns meses atrás, eu tinha até trazido a notícia aqui, sobre a floração prematura dos laranjais. Não são só os pés de laranja que estão sofrendo isso, né? Mas várias outras culturas. Por quê? Porque fez um calor completamente fora de padrão durante o inverno e aí os pés de fruta floresceram. Depois esfriou de novo, essas flores caíram. Para quem não sabe, é da florzinha lá, da laranja, que vem a laranja, né? Então, já no meio do inverno, tinha produtores de laranja falando que a safra esse ano teria problemas. E agora, laranjas e sucos de frutas estão mais caros. Por quê? Estoques de bebida brasileira enfrentam o pior volume desde junho de 2011, que é o início da série histórica da Associação dos Exportadores. O preço da laranja subiu para a indústria e para o consumidor. O mundo está enfrentando uma escassez de suco de laranja. O Brasil, o maior produtor da bebida, está com o menor estoque da série histórica. A maior parte do que é produzido nesse setor vai para exportação, né? Isso já é um outro problema, uma outra questão, né? E sim, é um problema se a maior parte da comida que a gente produz no Brasil é feita para mandar lá para fora, né? Então, primeiro, sim, isso é uma grande questão, não vou nem entrar nisso agora. Ainda assim, a competição entre a indústria e o consumidor pela laranja aumenta o preço da fruta. O IPCA, né, de agosto mostrou que os sucos de fruta, que já não é feita uma discriminação por sabor, ficaram 10% mais caros nos últimos tempos. Já o preço da laranja pera, a mais popular, subiu 9% no mesmo período. A lima
foi a que mais encareceu, 17%. Para a indústria, a fruta também não está mais barata. Em setembro, a laranja pera encareceu 16,6% para a indústria na comparação com o mesmo mês de 2022. Qual é o grande motivo disso? Primeiro grande motivo, mudanças climáticas, né? Segundo grande motivo, uma doença chamada greening, tá aqui, ó, analisado aqui pelo G1, uma doença que afeta os pomares e diminui a qualidade e a produtividade da fruta. Na verdade, é um motivo só, porque a incidência maior dessa doença tem a ver também com o tempo maluco que a gente está vivendo, né? Principalmente no inverno, a gente tem um número menor de, por exemplo, de pragas, né? De insetos. Se esquenta, os bichinhos voltam, né? E aí causa um grande problema. Então, para quem não está fazendo correlação entre as coisas, não tem a ver apenas e somente com as tragédias ambientais imediatas que a gente vai sofrer daqui para frente. Eu não sei como vai ser no ano que vem, não sou especialista no clima, talvez no ano que vem a gente não tenha mais o El Niño, as coisas se reorganizem, mas temos visto aqui no programa, inclusive tenho trazido várias matérias sobre isso, os especialistas que vêm alertando sobre a emergência climática há quantos anos? 20, 30, 40 anos, desde os anos 70 no mínimo, estão muito espantados porque a coisa está avançando muito mais rápido do que a gente imagina. Então é um problema de fato imediato e vai interferir talvez no grande causador dessa coisa toda, né? Que é o capitalismo, né? A nossa era pós-industrial, né? Onde acredita-se que a ação humana acelerou tudo que a gente está vendo hoje aqui, principalmente por causa da industrialização. Muito bem, está interferindo agora no próprio capitalismo, né? Muitas pessoas, inclusive, que plantam laranja, eventualmente até ontem, estavam se agarrando a teorias malucas da conspiração, dizendo que o aquecimento global não existe. E agora estão sendo diretamente prejudicadas por ele, né? A má notícia, meus caros e minhas caras, que não acreditavam nisso, é que não tem o que fazer, tá bom? Não tem o que fazer imediatamente, a gente tem o que fazer a longo prazo. A curto prazo vai ser isso aí mesmo, tá? Não adianta chorar e não adianta agora se arrepender por não ter combatido as coisas quando tinham que ser combatidas. Ainda dá tempo de mudar a mentalidade e começar a pensar um pouco melhor, né? Eventualmente, quando bate no bolso das pessoas, as pessoas começam a sentir, né? O Brasil tem, portanto, hoje o menor estoque do suco de laranja da série histórica. Tá aqui o estoque, ó. Isso aqui são os estoques, né? A série histórica começou lá atrás, em 2011, vocês estão vendo aqui, né? E aí tem vários momentos de medição e hoje estamos no menor estoque da série histórica. Essa doença é causada por um fungo que afeta os pés e que ainda estão se desenvolvendo e são novos nos pomares, né? A doença faz com que o fruto fique pequeno e caia antes da hora. Com isso, os produtores dependem de árvores mais antigas, mas que já têm uma baixa produtividade. O Brasil já enfrentou esse mal anteriormente. Os insetos que disseminam as doenças estão resistentes aos agrotóxicos que já existem para combater as pragas. Então, para além da incidência maior de insetos, quando faz um calor fora de época, se fica muito quente durante muito tempo, os insetos voltam, né? Eles não ficam lá congeladinhos como deveriam ficar no inverno. E para além disso, temos um problema que eles já estão resistentes aos agrotóxicos que são usados tradicionalmente. Um outro problema de longo prazo que a gente vai ter que enfrentar, e aí o jeito da indústria enfrentar é criar outros agrotóxicos, eventualmente mais poderosos e mais danosos também para a saúde humana. Então a gente está num momento complicadíssimo onde as velhas soluções deverão ser aplicadas para o problema da emergência climática. E a tendência é que tudo piore, né? Então a gente tem que ter uma mudança de mentalidade mesmo, que por enquanto não se vê acontecer, principalmente entre os grandes produtores. Isso é um grande problema, né? Mas a doença, segundo a matéria, que não é o único problema que a laranja enfrenta. A instabilidade climática também está colaborando com os números. As altas temperaturas fora de época, quando o fruto está se desenvolvendo, também fazem a laranja cair do pé antes da hora. Isso aqui eu quis trazer para o programa porque é uma consequência evidente, né? E é um micro-universo, né? A gente está falando aqui de um produto, né? Ou de vários produtos, de uma cadeia importantíssima. Não é só nesse setor que isso está acontecendo. Então, olho nisso, a gente vai ter que fazer um trabalho de conscientização mesmo das pessoas que resistem a entender
como as coisas estão mudando muito pela ação humana. Esse é o grande problema que a gente vai ter que enfrentar nos próximos tempos. Gente, vamos lá então, vamos seguir aqui, ó. A Unicamp criou um grupo especial para analisar pedido de título doutor honoris causa para o Racionais MC. Achei sensacional essa notícia, né? A Unicamp abriu uma comissão especial para analisar e emitir um parecer sobre a proposta de concessão do título de doutor honoris causa aos músicos dos Racionais MCs. A reivindicação é um dos itens propostos na carta antirracista elaborada no ano passado por estudantes e professores da disciplina Tópicos Especiais em Antropologia 4. Racionais MCs no pensamento brasileiro. O grupo foi formalizado pela reitoria da universidade em 1º de setembro e o documento tá repetido reitoria e reitoria aqui, ó, pessoal do G1, ó. Eu vou começar a cobrar pelo trabalho de revisão que eu faço todos os dias aqui. E o documento deve ser concluído até o início de outubro, uma vez que o prazo estipulado pela universidade é de 30 dias. Na sequência, ele será analisado pelo Conselho Universitário, órgão máximo de deliberação composto por docentes, técnicos administrativos e representantes dos estudantes. Vai ser muito legal se isso acontecer, então estou fazendo meu lobby já aqui, né, para que o Racionais MC receba esse título lá da Unicamp. Gente, eu não sei se vocês viram, eu não vou mostrar as imagens aqui. Esse programa evita mostrar imagens de acontecimentos muito chocantes e também não vou mostrar a imagem dessa gente nojenta aqui. Mas teve um jogo de vôlei em que estudantes de medicina da Universidade Unisa, né? Primeiro todos se pintaram de preto. O que sabemos, o nome disso é blackface, né? E é um jeito bastante racista de expressar suas opiniões. Para quem não sabe, então não é legal fazer isso, tá bom? Muita gente não sabe, não tem obrigação de saber, então esse programa aqui também a gente faz o máximo que a gente pode para informar as pessoas, para educar as pessoas. Depois fizeram uma espécie de, era um jogo de vôlei feminino, depois fizeram esses estudantes de medicina uma espécie de masturbação coletiva durante o jogo, né? É uma imagem bastante nojenta, eu não vou mostrar aqui porque este programa é adepto de São Boechat, nós não damos palco para otário, que é o que essa gente é, no mínimo, para além de tudo, eventualmente criminosa, né? As responsabilidades serão anotadas. Esse caso tinha passado em branco, isso aqui aconteceu em abril e só voltou à tona agora pelas redes sociais. Para quem fala também, muita gente fala, né? Ai, vamos viver a vida lá fora, né? A militância tem que não sei o quê, porque gasta o dia no Twitter. Twitter não serve para nada, serve sim para bastante coisa. Muita gente presta atenção no que acontece no Twitter, na rede social, no Facebook, nas outras, no Instagram, e isso sim impacta na vida real, tá bom? Eu acho esse papo bem despolitizante e um papo muitas vezes para desmobilizar, né? Enquanto a extrema-direita tomou conta das redes sociais, desde muito tempo, inclusive conseguiu eleger várias pessoas no mundo usando redes sociais de uma maneira muito, muito mais intensa do que outros grupos políticos no mundo, você não vê na extrema-direita um papo de que rede social não adianta para nada, pelo contrário. Né? Quando o Elon Musk fez lá um negócio que você podia comprar o azulzinho verificado do Twitter, enquanto a esquerda ficava lá problematizando, ai, porque não sei o quê, né? Eu também entrei nessa, depois parei para analisar um pouco melhor e vi que estava falando bobagem. Não vou dar dinheiro por Elon Musk, porque se quer o meu verificado vai não sei o quê. Gente, a extrema-direita foi em peso lá comprar verificado e está tomando conta da rede. Né? É isso que a gente vai deixar acontecer? Que a gente saia dos lugares de debate, da grande praça pública que a gente tem no mundo hoje, que são as redes sociais, não parece muito inteligente, né? E aqui está mais uma prova, essa mobilização só aconteceu porque teve luz nas redes sociais. E aí a Unisa, que é a universidade, expulsou alunos de medicina identificados nus em jogo em São Paulo, matéria lá do UOL. A Universidade de Santo Amaro anunciou que expulsou os alunos de medicina da instituição que exibiram as partes íntimas durante uma partida de vôlei feminino. A instituição informou que a expulsão vale para todos os estudantes identificados até o momento, mas não divulgou ainda quantos são. Em comunicado divulgado no Instagram, a instituição disse que a reitoria tomou conhecimento do caso, contendo gravíssimas ocorrências envolvendo os alunos do seu curso de medicina. Nesta manhã de ontem, portanto, né? As cenas repercutiram nas redes sociais no último final de semana, mas teriam ocorrido durante uma competição esportiva entre as universidades, entre elas a Unisa, em maio. Falei antes abril, tá errado, foi maio, tá? Ó, eu vou acreditar na boa-fé da reitoria? Vou acreditar, tá?
Mas eu vou me colocar aqui a dúvida. E vocês, por favor, duvidem comigo no chat. O negócio aconteceu em maio e foi filmado, tá bom? Vocês acham que os professores não sabiam disso? Não os professores, vamos colocar assim. Vocês acham que o corpo docente ali não viu o que aconteceu? Vocês acham que isso não chegou até as pessoas que tomam decisões na universidade? Eu duvido. Duvido que a reitoria da Unisa ficou sabendo disso ontem, pelo Twitter, tá bom? Euzinho aqui, sentado na minha cadeirinha, duvido. Essas imagens devem ter rolado em todos os grupos das universidades, os alunos devem ter ficado dando risada na aula, mostrando para lá e para cá, tá bom? A universidade não fez nada antes e agora decidiu fazer. Por quê? Porque muitas vezes o problema não é o que acontece, o problema é quando pega mal, né? Então, às vezes, assim, se acontece uma coisa, muitas vezes as pessoas não se importam muito. O problema é se pega mal publicamente. Então, a reação não é pelo fato, a reação é pela repercussão. Então, é bom a gente saber disso também, para saber como que as coisas vão muitas vezes, né? A Unisa se comunicou que mesmo que os fatos tenham ocorrido fora das dependências da instituição e sem responsabilidade da mesma sobre tais competições esportivas, aplicou a medida mais severa prevista no regimento e decidiu expulsar na segunda-feira os alunos identificados. A Unisa definiu os registros em que os estudantes aparecem nus como atos execráveis e informou que, considerando ainda a gravidade dos fatos, também levou o caso às autoridades públicas. Bom, tá a nota aí da universidade, né, se desculpando, aquela coisa toda, né? Gente, eu fico até com medo de ir no médico e ser atendido por essa gente, assim. Os estudantes de medicina no Brasil, é aquela coisa que a gente sempre tem que falar, né? Nem todos, não é todos, talvez não seja a maioria, mas assim, vamos combinar que a classe médica no Brasil, ela vem dando, assim, um show de horrores no Brasil nos últimos tempos, né? Na pandemia, a gente viu, assim, parte da classe médica sair das catacumbas, né? Cloroquina, médico dizendo para a família não tomar vacina, nunca disse na vida. O que mais é curioso é isso, né? Aquela coisa, sabe quando você vai num lugar e tem uma bandeirinha do Brasil? No ano passado você ia num lugar e tinha uma bandeirinha do Brasil. Aí você fala, pô, essa bandeirinha aí, né? E aí a pessoa respondia cinicamente, não, mas é a bandeira do Brasil. Isso aqui não é campanha política. Não é que eu concorde com o cara que falou que tem que matar 30 mil pessoas. Não é isso. Não é que eu concorde com o cara que fala que quilombola não presta pra nada. Não é. Tem nada a ver. Isso aqui é uma bandeira do Brasil. Aí a pergunta clássica. Esta bandeira do Brasil estava aqui na sua loja 5 anos atrás ou ela apareceu agora? Né? 99% das vezes a bandeira nunca esteve ali. Né? Nunca teve bandeira ali. Então a gente pega as pessoas no cinismo de um jeito muito fácil. Os médicos brasileiros, de novo, não são todos, talvez não seja a maioria, tudo bem. Quem não é, parabéns, tá bom? É o que eu sempre falo aqui, né? Como a gente fala dos militares também, né? Os militares participaram da tentativa de golpe de Estado. Aí aparece um militar e fala, mas não é todo mundo, eu não sou. Tá bom, o que você quer? Uma medalha? Parabéns que você não é, né? Não faz mais nada além do que a sua obrigação. Daí, você quer um prêmio porque você não é golpista? Tá bom, então ninguém tá falando de você. Então, meus amigos médicos aqui, e eu tenho alguns que são muito legais, muito éticos, muito justos, e tenho conhecidos que são o contrário, tá? Quem não é, não precisa ficar preocupado com isso. Aliás, quem não é, tem que fazer militância, essa sim política, na classe médica, para expulsar essa gente. Porque vocês estão sendo prejudicados, a imagem de todo mundo está sendo prejudicada por conta dessas pessoas. Nós vimos na Covid, médico, pediatra dizendo que não era para criança tomar vacina. Aí aquela coisa que eu já perguntei, inclusive, para um médico uma vez. O senhor alguma vez na sua carreira falou para famílias não tomarem vacina? Não. Então o senhor está falando agora por quê? O nome disso é política. Está fazendo por política. Se nunca fez, se não é uma convicção, para além do fato de que a maioria dos médicos que deram opinião durante a Covid não são cientistas, você sabe, né? Médico é uma coisa, cientista é outra. São coisas diferentes, né? Uma coisa é um médico que se formou, que está lá atendendo no seu consultório, outra coisa é o cientista, pesquisador, né? Imunologista, infectologista, que pesquisa, que entende, que sabe o que está na fronteira tecnológica do desenvolvimento de vacinas. Detalhe para quem não sabe, a imensa maioria dos médicos não sabe.
Não sabe, a gente pode dizer isso aqui com muita tranquilidade. A pessoa que se formou em medicina, está atendendo em hospital, em consultório, ela não necessariamente é cientista. Aliás, a imensa maioria não é. E essas pessoas que não são cientistas, que não estão acompanhando o desenvolvimento tecnológico, que não estão no debate da fronteira tecnológica, não têm propriedade para falar sobre as coisas que falaram na Covid. Muita gente fez isso para ganhar dinheiro, tá? Vamos falar claramente aqui. É o clássico charlatão. Ofereceu a cura milagrosa durante a Covid para ganhar dinheiro. Então eu tenho medo, cada vez mais que eu vou no médico, eu juro para vocês, eu tenho pedido indicação de médicos, agora está mais ou menos estabilizado o meu hall de médicos ali. Eu tenho pedido indicação de médico assim, juro. E eu tenho certeza, quem faz isso no chat pode comentar também no chat. Olha, fulano, tem um médico para indicar? Tem médico, sei lá o quê. Eu tô com essa tosse aqui, né? Tô tentando resolver. Tem um médico para indicar? Tenho. É bolsominion? Juro que eu tenho perguntado isso. Porque primeiro que eu não quero ir em consultório ficar ouvindo proselitismo político, né? Porque o bolsominion, ele adora ficar dando aula de política no consultório. Não é para isso que eu tô pagando médico, tá? Não me interessa a opinião do médico sobre urna eletrônica, sobre nada, não quero saber. Né? Se eu quero saber sobre urna eletrônica, eu vou falar com um especialista em urna eletrônica. Primeiro, não me interessa. Né? Segundo, eu realmente fico com receio, porque tem gente que virou a cabeça. Chega lá no médico, a pessoa fala, não, vacina não precisa, toma isso aqui, não sei o quê, sabe? E aí tem essa galera fazendo isso agora aí, que é uma galera que já vem sendo esquisita faz um tempo, né? Eu lembrei dessa foto aqui, lembram dessa foto? Quem está nos acompanhando só pela rádio, estou mostrando a foto dos médicos brasileiros vaiando os médicos cubanos quando desembarcaram no Brasil. Nessa turma aqui, que está vaiando o desembarque dos primeiros médicos cubanos no Brasil, quando começou Mais Médicos, estava a doutora Mayra Pinheiro, que depois veio a ser conhecida como Capitã Cloroquina, que integrou, inclusive, os comitês de emergência da Covid no governo Bolsonaro. Lembram a frase que uma dessas estudantes de medicina falou para esse médico cubano quando ele desembarcou no Brasil? Eu lembro. Volta para senzala. Essa foi a frase que um estudante de medicina falou para um médico cubano, um colega, para além de tudo, um colega, quando essa pessoa desembarcou no Brasil. Volta para a senzala. Então a classe médica tem sim um problema nas suas fileiras. Não é uma minoria barulhenta, não é, eu não sei se é a maioria, mas é muita gente. Pelos relatos que a gente ouve toda hora, o Conselho Federal de Medicina durante a Covid, a gente viu o que aconteceu, né? Em nome da independência médica, apoiou cloroquina, colou no Bolsonaro, fez as maiores barbaridades do mundo, né? A gente viu o que aconteceu. Então, doutores e doutoras, que não são essas pessoas, tá bom? Não é com vocês que a gente está falando, tá bom? Mas vocês não vão ganhar medalha também, nem parabéns, porque não fazem mais nada além do que a obrigação, né? Então, se vocês se incomodam quando a classe médica é exposta pela milésima vez, façam alguma coisa. Falem com seus colegas, né? Tentem conscientizar as pessoas de que medicina é, de fato, um trabalho nobre, que, infelizmente, no Brasil, as faculdades de medicina são frequentadas, na imensa maioria das vezes, a meu juízo, por pessoas que simplesmente querem status e dinheiro. Isso é uma realidade do Brasil, né? Para quem vive, tem muita gente que nos acompanha fora do Brasil, para quem vive e já viveu em outros lugares do mundo, sabe que a medicina não é encarada assim em vários lugares do mundo. Os médicos ganham muito menos, o faturamento de um médico está muito mais próximo de um trabalhador normal. No Brasil, essa não é a nossa realidade. São universidades elitistas que resistem cada vez mais para que se abra mais faculdades de medicina, porque querem fazer reserva de mercado, e muita gente entra nessa profissão atrás apenas de dinheiro. Essa é a realidade. É todo mundo? Não. É a maioria? Não sei. Não sei, sinceramente. Tá bom? E um beijo aos bons médicos e médicas, tá? Que não são essa galera aqui. Mas, inevitavelmente, depois de ver essa notícia, eu lembrei dessa recepção que os médicos brasileiros fizeram, esses médicos fizeram aos colegas, porque são médicos também, colegas cubanos, né? Colegas cubanos que, aliás, viajam o mundo, né? Quando teve a crise do Covid na Itália, por exemplo,
eu não me recordo de aviões de médicos brasileiros indo para a Itália para ajudar. Os cubanos foram. Tá? Tô dando uma informação aqui. Os cubanos foram. Haiti, zonas de guerra, lugares onde tem epidemia, né? Os cubanos, em geral, vão para fazer esse tipo de trabalho porque se veem como trabalhadores num sentido humanitário. É diferente no Brasil e sabemos que é diferente no Brasil. Vamos lá. O Lula deve abordar a desigualdade, o clima e a paz na abertura da Assembleia Geral da ONU. Jimmy, faz uma gentileza, liga o ar-condicionado pra gente que tá esquentando a chapa aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abre na manhã desta terça-feira, portanto hoje, o debate dos líderes na 78ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas. Aliás, a reunião de número 80 vai acontecer daqui a 2 anos, vai ser o último ano de presidência do Lula, né? Desse mandato agora, né? Agora que eu me dei conta disso. O representante do Brasil costuma ser o primeiro a discursar no encontro realizado todos os anos em Nova York. Isso já é uma tradição, né? Da Assembleia da ONU, o Brasil abre os trabalhos lá. O Lula retorna ao palco da ONU após 14 anos. O último discurso do presidente tinha sido em 2009. Ele deverá destacar temas que tem abordado em reuniões com outros líderes ao longo de 2023. Combate à fome e desigualdade, defesa da paz e do fim da guerra da Ucrânia, combate às mudanças climáticas, cobrança por recursos de países ricos para preservar as florestas, defesa da democracia e mudanças na governança global, como a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Para quem acompanhou o governo Lula, os 2 governos Lula, como é o meu caso, não parece, mas eu já sou velhinho, tá? Já tô fazendo esse negócio faz um bom tempo já. Essa mudança no Conselho de Segurança é um pleito antigo do Lula, né? Eu tinha expectativa, inclusive, bem realista nos mandatos do Lula, que em algum momento o Brasil poderia assumir, em algum momento ali, uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Isso nunca aconteceu, né? Para além de tudo, o Conselho de Segurança é mais ou menos uma fraude também, porque os Estados Unidos têm poder de veto, então se todo mundo vota A, os Estados Unidos falam B, é B e pronto, né? Então, mas tudo bem, é uma instância de poder que o Brasil deve tentar ocupar. De todo modo, o que deve ocupar a conversa do Lula lá, 50 líderes pediram reunião com o Lula, pelo que foi anunciado ontem. Obviamente não vai dar tempo de fazer tudo isso, mas 2 reuniões importantes já estão agendadas. A primeira é com o Joe Biden, presidente americano, lembrando que o Lula e o Biden devem soltar uma carta de intenções essa semana ainda em relação aos trabalhadores do mundo. Deve ser uma carta focada aí ao trabalhador de fato, a importância do trabalhador, né, no sistema que a gente vive e tal. Não sabemos ainda o teor da carta. A mensagem é importante, claro, mas o Biden está usando também isso para se posicionar nas eleições americanas do ano que vem, que vai ter que enfrentar possivelmente o Donald Trump, que tem excelentes chances eleitorais, aliás. Para quem está perdido no rolê, o Trump está enrolado na justiça americana, mas ele pode concorrer, inclusive preso, a depender da situação. Caso seja preso, não é o caso hoje, né? E tem boa chance de ganhar. Então o Biden está tentando encontrar uma plataforma nos Estados Unidos. A economia americana vai mais ou menos bem e mesmo assim o Trump tem chances ótimas de ganhar a eleição. O que mostra que nem sempre só a economia melhorando as coisas vão para o lado que a gente imagina, não é mesmo? Depende de uma série... É multifatorial, as eleições são cada vez mais complexas nesse mundo que a gente vive, né? Então acho que os velhos dogmas também precisam ser combatidos em termos eleitorais. O Biden está tentando achar um espaço para dialogar com os trabalhadores norte-americanos, lembrando que, estadunidenses, né? Lembrando que o grande diálogo com os trabalhadores estadunidenses que aconteceu na eleição que o Trump ganhou foi feito pelo Trump. O Trump foi o cara que conquistou o coração do trabalhador americano, né? Então o Biden está tentando fazer algum tipo de movimento em relação a isso agora. Nesse exato momento, aliás, as grandes montadoras dos Estados Unidos estão paradas porque os trabalhadores estão de greve. Então, a gente sempre tem que pensar que tem uma... Quando há esses grandes encontros de líderes globais, é claro que tem ali a discussão global. Mas cada um ali também está fazendo política doméstica, né? Então o Biden vai fazer política doméstica no encontro da ONU, porque o Biden está preocupado com a eleição dele no ano que vem. Isso é como as coisas são, né?
E outro encontro importante que deve acontecer, não sei se importante em termos práticos, talvez não aconteça absolutamente nada em termos práticos em relação a isso. É possível, aliás, que não aconteça absolutamente nada em termos práticos em relação a isso, mas o Lula e o Zelensky finalmente irão se encontrar. O staff do presidente brasileiro colocou horários à disposição do Zelensky, o Zelensky aceitou um horário, veremos se o Zelensky não vai fazer a mesma coisa que fez alguns meses atrás, faltar os horários, depois dizer que o Lula não quis encontrar ele, tá bom? Já falei, essa é a versão oficial que foi divulgada pelo governo brasileiro. Se alguém tem uma versão alternativa, apresente os fatos, né? Só o que você acha pouco importa, né? Tem muita gente que fala, não, mas eu acho que, na verdade, o Lula que não quis encontrar o Zelensky. Bom, isso é a sua opinião, né? Eu acho um monte de coisa também, né? O fato é que o governo brasileiro publicou, inclusive, os horários e o Zelensky não apareceu. Vamos ver se o Zelensky vai aparecer hoje. Qual o grande interesse do Lula? A gente já falou sobre isso várias vezes, posicionar o Brasil como um dos negociadores da paz na Ucrânia. Esse é o interesse do Lula, tá? O interesse do Lula como presidente brasileiro, não do Lula, pessoa física, né? O interesse que está colocado pela presidência do Brasil. Qual o interesse do Zelensky? Conseguir armas e munições. A Ucrânia tem um problema de suprimento de armas e munições. Nos últimos meses, isso está um pouco menos latente porque os Estados Unidos e a União Europeia derramaram muito armamento lá. Mas ainda é importante, o Brasil é um dos países que produz munição para tanques. Aqui no Brasil temos uma fábrica de munição para tanques, a Imbel, que é uma fábrica ligada às Forças Armadas, e o Zelensky pediu ainda no governo Bolsonaro para que o Brasil mandasse essas munições para a Ucrânia. O Bolsonaro disse não, já elogiei Bolsonaro ontem, estou elogiando de novo aqui, né? Disse não, parabéns Bolsonaro, talvez a única coisa que fez durante o governo, né? Que presta, né? Não lembro de outra, se alguém lembrar pode falar aí, por gentileza. E agora a presidência do Lula segue dizendo não, nós não enviaremos armas e munições para a guerra porque nós queremos mediar a paz. Talvez não aconteça absolutamente nada nesse encontro, não sabemos se vai ter alguma resolução, não parecem ser agendas que têm confluência, né? Parecem ser demandas conflitantes, obviamente, mas é importante que o encontro aconteça para acabar, finalmente acabar essa história, né, de que o Zelensky, o Lula e não sei o quê, né? Isso é uma crise fabricada, né, gente? É uma crise política, né? Vamos lá, vamos seguir aqui, matéria do Jornal o Globo de hoje. O governo define imóveis da União que irão para o Minha Casa Minha Vida. No Rio de Janeiro vai ter alguns exemplos aqui, né? Claro, o Jornal o Globo é um jornal local do Rio de Janeiro. O governo federal concluiu a escolha dos primeiros 50 imóveis da União que serão destinados à construção de 7 mil unidades de habitação popular em diferentes pontos do país. Desde cidades do Rio de Janeiro até o pequeno município de Caracaraí, em Roraima. São terrenos, prédios ou galpões pertencentes à União e disponibilizados para o programa Minha Casa Minha Vida. Na maior parte estão abandonados ou ocupados por movimentos sociais, cada um com uma capacidade estimada de construção de moradias, ou seja, vários prédios abandonados, prédios públicos pertencentes à União, agora serão destinados ao Minha Casa Minha Vida. Diante de todos os problemas que nós temos, né, dessa mega coalizão que foi feita para vencer o Bolsonaro, que efetivamente vai ter que fazer a composição, nós vimos ontem a entrevista do Lira para a Folha de São Paulo. Quem não leu, leia. Tá? Para mim, foi a entrevista que publicamente selou um governo que a gente tem a partir de agora. Gostem vocês ou não, é como as coisas estão. Um governo bipartido, nós teremos a partir de agora o presidente Lula e o presidente Lira. Tá? De fato, no dia a dia é como as coisas vão andar. Nós temos o presidente Lula e temos o presidente Lira. O Lira com o Centrão, com vários ministérios na mão, com Caixa Econômica Federal, com muito poder, com muito dinheiro para destinar verbas, emendas, orçamento e manobrar a seu bel prazer. E o governo Lula, que é o governo que foi eleito pelo voto, né? O Lira foi eleito também, mas o Lira foi eleito para ser deputado. O Lira não foi nem eleito para ser presidente da Câmara. O Lira foi eleito para ser deputado, né? A presidência da Câmara ele conquistou lá dentro. Mas a partir de agora temos o governo Lula e o governo Lira, né? É o modo como as coisas se acomodaram para que a coisa possa andar. Eu gostar, não gosto, né? E eu tenho muita gente que está vendo aí no chat que também não gosta. Tinha uma outra opção em relação a isso? Tinha. Fazer exatamente o que o Bolsonaro fez. Radicalizar o governo. O Bolsonaro não radicalizou o governo dele?
colocou lá Weintraub, os olavistas, tudo lá, né? Ocupou tudo que podia com gente de radical de extrema-direita. Qual era a saída do governo nesse momento? O Bolsonaro também não tinha maioria na Câmara não, tá, gente? Pra gente não cair na história, mas não tem maioria. O Bolsonaro também não tinha. O Bolsonaro não elegeu maioria na Câmara, né? Essa maioria foi conquistada depois pelo Bolsonaro com orçamento secreto. Foi o jeito que o Bolsonaro encontrou. Mas o governo do Bolsonaro, o Bolsonaro radicalizou. Ministério da Saúde, com Pazuello, com cloroquina, não comprando vacina, Ministério da Educação, né? O Bolsonaro de fato radicalizou. Damares, Sérgio Moro, né? Qual era a outra opção do governo do PT agora? Radicalizar a esquerda. Isso vai acontecer? Não sei. Isso está acontecendo? Não está acontecendo. O que vai acontecer agora é um governo de centrão. Para o governo, para o executivo conseguir uma maioria sólida na Câmara, para conseguir aprovar os seus projetos e tocar a vida, essa foi a escolha. Então, a partir de hoje, vocês sabem, temos o presidente Lira também, né? Que está muito preocupado com a Polícia Federal, aliás, né? Na entrevista de ontem falou sobre isso, né? Então, agora, enfim, voltando ao tema aqui, né? Que eu estava falando das coisas boas, pelo menos, há várias coisas boas, né? De se ter um governo de orientação progressista, é que isso aqui não aconteceria no governo Bolsonaro, né? Jamais, jamais. O governo Bolsonaro preferiria deixar esse prédio aqui do jeito que tá, aqui, ó, do que dar casa para quem não tem casa, né? Então agora estamos falando de 7 mil moradias que serão dadas em prédios da União que estão abandonados. Atenção, e espero que o governo preste atenção nisso. Vários desses imóveis estão sendo ocupados, né? São ocupações de pessoas que não têm casa, que ocuparam imóveis que estavam abandonados. Atenção com essas pessoas, porque a gente sabe que isso aqui pode virar um show de horrores. Se as pessoas já ocuparam, já estão ali, você reforma o prédio, reorganiza o prédio e deixa as pessoas que estão morando ali, né? Senão daqui a pouco a gente está vendo um monte de polícia militar fazendo desocupação de prédio para fazer o Minha Casa Minha Vida. Também não pode, né? Então espero que o governo esteja de olho nisso também. Comissão da Câmara pauta projeto que proíbe casamento homoafetivo. Por outro lado, num governo de direita, é esse tipo de coisa que a gente tem, né? Não é o caso agora, porque quem está propondo isso aqui não é a esquerda brasileira, obviamente, né? A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família na Câmara dos Deputados discute nesta terça-feira um projeto de lei que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo no país. O que muda na vida de alguém isso aqui? Absolutamente nada. Isso aqui é só política vagabunda, tá bom? É só o que a gente viu nos últimos anos. É só a tal da guerra cultural. É só os caras encontrando pauta para agradar o grupo de Zap. Isso aqui não ia desaparecer da noite pro dia, né, gente? A gente sabia disso, né? O texto de relatoria do deputado Pastor Eurico, do PL do Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto, vai na direção contrária ao projeto original do ex-deputado Clodovil Hernandes, né, já falecido, né, que regulamentava o casamento homoafetivo. Com votação adiada 2 vezes, a expectativa dos parlamentares que compõem a comissão é que o PL seja votado hoje e aprovado devido à maioria conservadora na comissão. A ala governista espera, contudo, que o texto receba a negativa da Comissão de Direitos Humanos e Constituição e Justiça, por onde deve passar, antes de chegar no plenário da Casa. Eles têm maioria, tentaremos mais uma vez obstruir, disse o deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, que pediu vista para adiar a votação nas últimas semanas. O casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil é permitido desde 2011 por um entendimento do STF. Ao justificar seu relatório, o pastor Eurico considerou que o STF usurpou a competência do Congresso Nacional, exercendo atividades incompatíveis com suas funções típicas. Aquela coisa de que o STF não pode legislar, né? Engraçado que desde 2011 isso estava parado lá, a Câmara nunca se preocupou, né? Agora tem um pastor desocupado, né? Que não tem mais nada para fazer da vida, a não ser encher o saco dos outros. E aí decidiu pautar de novo esse negócio, né? Deve estar sem pauta, né? Precisa responder lá as pessoas que votaram nele, né? Porque eventualmente alguém deve estar falando: ô pastor, o senhor está fazendo o quê aí? O senhor é o inútil? Não, eu não sou o inútil. Ah, que bom, o senhor vai fazer o quê? O senhor vai ajudar a encontrar lugares para fazer casa para as pessoas que não têm casa? Não, eu vou lá encher o saco de casal que já está lá tudo organizado desde 2011 e vou lá tentar encher o saco deles. Esse é o objetivo do seu voto aqui. Parabéns para quem votou nesse cidadão, né?
Esse é o objetivo desse deputado lá. A iniciativa, obviamente, tem sido duramente criticada. Para virar lei, o texto teria que passar por outras comissões e também pelos plenários da Câmara e do Senado. Hoje, as chances de o Congresso levar adiante o tema são remotas. E aí volta o que eu falei antes. Presidente Lula e presidente Lira. Se você tem a Câmara pacificada, esse tipo de conversa aqui não acontece. Nem anda na Câmara. Se você não tem a Câmara pacificada, muito possivelmente um cidadão como Arthur Lira vai usar esse projeto aqui, mesmo que ele não acredite no projeto, mesmo que ele ache que não vai passar, vai pegar esse projeto e vai ficar colocando em pauta o tempo todo e criando confusão. Então, assim que estamos hoje. Policial Federal ferida por Roberto Jefferson processa ex-deputado e pede R$1 milhão em indenização. Essa é a Policial Federal que foi ferida naquela ação que a polícia tentou prender o Roberto Jefferson na casa dele. Lembrando que o Roberto Jefferson, esse ano, possivelmente, ou no ano que vem, vai a júri popular por tentativa de assassinato, né? Exército confirma o afastamento de Mauro Cid por ordem de Moraes. Aqui notícia da Carta Capital. O tenente-coronel, contudo, deve manter seu salário, claro, né? Segundo o portal Transparência, ele recebeu em julho R$27 mil bruto. Revista Fórum, Tarcísio barra programa de prevenção e vacinação do HPV nas escolas de São Paulo. O moderado de extrema-direita, né? O Tarcísio é um moderado de extrema-direita. Vocês conhecem essa linha política? São as linhas políticas novas que a gente tem no Brasil, né? Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o partido do Edir Macedo e da Igreja Universal, governador bolsonarista de São Paulo, vetou na última semana um projeto de lei proposto por 3 deputados estaduais que prevê campanhas anuais de conscientização e vacinação contra HPV nas escolas estaduais paulistas. Por quê? Por quê? Qual o motivo de você evitar que haja informação sobre HPV em escolas? Qual? Qual o motivo? Qual a justificativa? Se não o Tarcísio, né, o moderado de extrema-direita, caçando pauta entre os bolsonaristas. Já falei sobre isso aqui várias vezes. O Tarcísio vai agora, já está, né, com a Operação Policial do Guarujá, a Operação Assassina, está granjeando votos no grande legado de milhões de votos do Bolsonaro inelegível. Porque temos eleições pela frente, né? Marco temporal é retomado no STF, a revista Fórum também mostrando pra gente aqui que o Supremo Tribunal Federal volta a julgar amanhã a tese do marco temporal que estabelece que apenas terras indígenas ocupadas em 5 de outubro de 88, até 5 de outubro de 88, possam ser demarcadas. Até o momento o placar do julgamento está em 4-2 contra o marco temporal. A gente vai acompanhar isso, volta amanhã em votação, né? Sem alarde, o prefeito de São Paulo abriu mão do controle da Sabesp para tentar privatizá-la, matéria lá do UOL. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, assinou, sem alarde, um documento que afrouxa o controle municipal sobre a Sabesp na cidade e facilita a privatização da empresa, uma das principais metas da gestão do governador Tarcísio de Freitas. O documento foi assinado por Nunes em 16 de agosto. A Mônica Bergamo traz uma notícia aqui bastante triste, né, para quem gosta do Suplicy. O Suplicy foi diagnosticado com Parkinson e revelou que está tratando com cannabis medicinal, né? Petista afirmou que busca entendimento com Deus e os orixás para ficar no mundo até que a renda básica seja instituída no Brasil. Desejar aqui mandar um grande beijo para o Suplicy. Vou pedir para o chat também, se vocês puderem, mandem coraçõezinhos para o Suplicy, né? Qualquer mensagem vai mandar uma energia positiva para ele. O grandíssimo Suplicy. O Deltan Dallagnol desistiu de concorrer ao STF para reaver o mandato. O deputado federal cassado, Deltan Dallagnol, desistiu de recorrer ao STF para tentar reaver seu mandato. A decisão foi compartilhada por Deltan nas redes sociais, junto com uma crítica à corte. Eu sei que a justiça não vence no Supremo, diz Deltan Dallagnol, que por 5 anos teve o Supremo no bolso durante a Lava Jato. Só não é bom quando não é favorável ao senhor, né, Deltan? O Deltan não tinha mesmo expectativas de reaver o mandato no STF, né? Então, aparentemente, para evitar
toda a mídia que isso geraria no STF, né? Porque isso seria votado lá, teria votos do Gilmar Mendes, né? Que não costuma ser muito benevolente com o Deltan, isso geraria corte na internet, repercussão negativa. Nada que o Deltan faça ultimamente tem gerado uma repercussão positiva para ele. Então, obviamente, isso aqui é uma decisão política, porque o Deltan Dallagnol, sabemos, é um político como sempre foi. Drible no STF liberou 30 milhões para ministro de Lula durante o governo Bolsonaro. O ministro da Agricultura e senador licenciado Carlos Fávaro emplacou em seu reduto eleitoral o maior convênio com dinheiro do Caixa do Ministério da Defesa durante o governo Jair Bolsonaro. Os recursos foram articulados pelo general Braga Neto, então ministro da Defesa, para obras apadrinhadas pelo Centrão, após uma decisão do STF suspender o orçamento secreto. Isso aqui é uma série de matérias que está sendo publicada pelo UOL desde ontem, assinadas por Rubem Berta, Igor Melo, Eduardo Militão, 3 repórteres do UOL, mostrando que o general Walter Braga Neto, impoluto, né, preservado na CPI da Covid, preservado na CPI do golpe, fez uma manobra depois que o STF proibiu o orçamento secreto e conseguiu destinar R$1 bilhão do Ministério da Defesa para uma versão orçamento secreto redux, né? Orçamento secreto o retorno, orçamento secreto plano B, né? O Braga Neto fez um orçamento secreto no Ministério da Defesa e jorrou dinheiro para campanhas, para políticos que obviamente depois com isso fizeram campanha, principalmente do Centrão em 2021 e 2022. Um dos agraciados foi o Carlos Fávaro, que é o atual ministro da Agricultura do governo Lula. Lembrando que isso aconteceu no governo Bolsonaro, né? Então, não aconteceu no governo Lula, mas também, lembrando o papo do começo do programa, o governo se acomodou com o que podia, com o que achava que tinha que ser feito, então essa gente agora está no governo Lula também, tá bom? Você pode não gostar, você pode gostar, eu tô falando aqui o que é. Rosa Weber atende Alexandre de Moraes e marca julgamento do 4º réu do 8/1 no plenário virtual. Então não teremos, possivelmente, a partir de agora, não devemos ter o julgamento dos réus, que são centenas, né, da tentativa de golpe de Estado, no plenário da corte, como nós tivemos na semana passada. Deve tudo acontecer agora pelo plenário virtual. A Rosa Weber já confirmou pelo menos o 4º réu. CPI do 8/1, o ministro Supremo André Mendonça autorizou o ex-ajudante de Bolsonaro a faltar à audiência. O ministro André Mendonça autorizou Osmar Crivellati, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, a faltar ao depoimento à CPI dos ataques golpistas do 8 de janeiro, marcado para amanhã. O Mendonça autorizou a ausência, dizendo que o direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ou não ao ato. Ou seja, antes a regra era, a pessoa pode ir, mas pode ficar calada. Agora o Mendonça já inaugurou uma outra regra, como a coisa eventualmente está encrespando para os militares, está chegando cada vez mais em militares graúdos, né? Então o Mendonça já fez uma vacina com o Osmar Crivellati, que é um dos principais assessores envolvidos em todas as maracutaias que a gente viu da família Bolsonaro nos últimos tempos, inclusive das joias. O André Mendonça, para não ter que chegar lá na frente e usar o mesmo expediente com o Braga Neto, por exemplo, ele vai usar agora já, entenderam o movimento? Faz esse movimento agora e aí depois, quando precisar usar, vai falar, não, mas eu não estou tentando proteger o general aqui. Não, eu já tomei essa decisão lá atrás, tá? Pra gente sacar que o movimento é esse que está rolando agora. Operações policiais causaram prejuízo milionário a comerciantes de favela no Rio de Janeiro, aponta relatório. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso para amanhã, porque nós temos um vídeo que eu pedi pro pessoal separar aqui, que é um vídeo muito importante, que tem a ver com essa notícia, então eu vou retomar esse tema amanhã, tá bom? Pode ser? Sobe para 9 o número de suspeitos mortos após assassinato de policial federal na Bahia. Uma nova operação da PM na Bahia no domingo matou 2 homens suspeitos, diz a PM, tá? Eu vou repetir sempre isso aqui. Eu não sei se são suspeitos. A PM foi lá, matou 2 caras. Por que matou? Porque são suspeitos. Isso é o que diz a PM, eu vou esperar a investigação, vou esperar o Ministério Público fazer o seu trabalho de olhar para cima para ver se isso é de fato o que é ou o que parece ser quando a PM age desse modo em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil, né?
Suspeitos de envolvimento na morte do policial Lucas Caribé Monteiro de Almeida. Chega a 9 o número de mortos pelas forças de segurança na Bahia. A polícia diz que os dois homens morreram em confronto. Sempre, né? Sempre é confronto. Equipes da 18ª Companhia Independente da PM encontraram os suspeitos na rua Novos Unidos e houve o tal do confronto e, portanto, foram mortos. O policial federal Lucas Caribé Monteiro de Almeida foi baleado na última sexta-feira ao participar da Operação Falda, que uniu agentes federais e estaduais contra uma organização que trafica drogas e armas do bairro soteropolitano de Valéria. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital. Outros 3 agentes ficaram feridos durante o confronto com traficantes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ter recebido com tristeza e indignação a notícia da morte do agente que atuou em sua segurança pessoal em agendas na Bahia durante a campanha eleitoral de 2022 e já no exercício do cargo este ano. É lamentável, obviamente, né, a perda de vidas dentro das fileiras da polícia também, mas de novo nós estamos vendo a polícia no Brasil agir como sempre age. Nós vimos o que aconteceu no Guarujá, uma operação de vingança pela morte de um policial militar e não há dúvidas de que a gente pode falar de novo aqui, isso aqui parece uma operação de vingança lá na Bahia, governada, aliás, pelo PT, lá na Bahia, 9 mortos já. Ontem eu vi na televisão, não lembro que canal estava passando em algum lugar que eu passei, 3 blindados da Polícia Federal sendo carregados em um navio da Marinha e enviados para a Bahia. Tá bom? Isso não vai resolver absolutamente nada, como já cansamos de falar neste programa. Vamos lá, na mesma batida, investigações contra policiais civis suspeitos de crime no Rio de Janeiro caíram para a metade em uma década. Matéria do Rafael Nascimento e Eduardo Pierre lá no G1, documentos obtidos pelo G1 através da Lei de Acesso à Informação, que aliás voltou a funcionar lá, né, depois dos anos Bolsonaro, mostram que o número de processos administrativos disciplinares teve redução de 51% entre 2010 e 2022. Ou seja, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que já não investiga nada, agora os policiais civis do Rio de Janeiro, suspeitos de cometer crime, também já estão sendo muito pouco investigados, né? Vai dar certinho, como diz o meme, né? Gente, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou pela TVT, pela TV Quirumurê, pela Rádio Brasil Atual. Estamos dissolvendo a nossa rede, voltamos amanhã às 7 horas da manhã. Obrigado. Tem mais coisa bacana aqui. Eu queria falar do jornal Boca de Rua, que é um jornal importantíssimo, dá uma notícia bem bacana aqui, mas eu vou deixar isso aqui para amanhã também, tá? Recado final para quem está nos acompanhando nesta hora da manhã. Primeiro, o ICL Notícias, primeira edição, está começando daqui a 3 minutos, então fique por aí, neste mesmo link, vocês não precisam sair, né, do link. E nós teremos no dia 28, portanto, semana que vem, às 8 horas da noite, uma super palestra com a Monja Cohen, para falar sobre as grandes angústias do nosso tempo, né? Ansiedade, depressão, aquela coisa toda. É uma aula mesmo, tá, gente? Não é palestra, não é uma coisa para especialista, não é uma coisa para estudiosos, para quem estuda teologia, não é uma coisa para iniciados no budismo, não. É uma palestra aberta, você pode mandar para sua tia, para seu tio, para sua mãe, pode assistir em casa na televisão, né? Faz a inscrição, fica vendo em casa. Pode fazer disso o programa do dia 28, na semana que vem, às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo e grátis. O que é que tem que fazer para fazer esta aula, esta super palestra? Inscreva-se em icl.com.br/desperta. icl.com.br/desperta. Faça a sua inscrição dia 28 às 8 horas da noite. Mais um super conteúdo de grátis do ICL. Muito obrigado pela audiência de hoje. O Desperta está acabando. Voltaremos amanhã às 7 horas da manhã. Tchau. Ela é uma das lideranças espirituais mais populares do Brasil, respeitada por todas as religiões. Monja Cohen vai dar uma palestra no ICL no dia 28 de setembro para debater um assunto que diz respeito a todo mundo: como vencer o estresse e a ansiedade. Para você se inscrever nessa palestra gratuita da Monja Cohen, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente você vai estar inscrito na aula. Se inscreve agora, não perde essa chance não, e vamos todos aprender sobre um assunto tão importante para os dias de hoje.
Pessoal, eu gostaria de convidá-los para assistir o curso Sociologia para Compreender o Brasil, onde eu faço uma análise dos grandes pensadores brasileiros e dou a minha própria opinião, a partir não só do estudo de vários autores e pensadores ocidentais, mas também a partir de pesquisas empíricas que eu fiz com todas as classes sociais brasileiras, né? Então, um material não só reflexivo, mas empírico também. E por conta disso eu iria ficar muito contente se vocês assistissem. Eu acho que é muito importante para que a gente possa compreender o país de um modo democrático e alternativo à forma elitista como ele é compreendido até hoje. Eu conto com vocês lá. Um grande abraço a cada um de vocês. Oi, meu nome é Jorge Mário Jáuregui, sou arquiteto urbanista e no meu curso Megacidade e o Espaço no Mundo Contemporâneo vocês vão encontrar uma abordagem do socioespacial nas dimensões econômica, ambiental e urbana, e o curso está disponível aqui no ICL